beijo pra Claudinha. Beijão. Beijão, lindo, te amo. Ô, lindo, me diz uma coisa aqui. Com o Dudu agora no bid, o Dudu vai pra mim, joga contra o Internacional e mais, eu acho até que vai ser titular, tá? Acho que joga. Dudu na esquerda, vai pegar o Wanderson e jogar lá pro lado direito. Wanderson, Desculpa, gente. Wanderson. Coelho, desculpa. Se o Wanderson, se fizer isso, vai gerar uma crise. Meter lá do lado direito. Coelho Ou tá você acha que o machucado. Coelho fica... O Coelho não joga de jeito nenhum. Contra o Inter. Coelho contra o Inter é difícil. Impossível. Contra o Inter é difícil. Então esquece. Dudu do lado esquerdo. Rony Hulk. Rony Hulk. Isso. É isso. É isso. E depois que o Coelho voltar? Aí é dor de cabeça pro senhor Cuca, né? Eu acho que é um caminho que ele está buscando para esse time já há um bom tempo, né? O Atlético tem tantas dificuldades para colocar uma dorzinha de cabeça no Cuca, por causa que ele só tem dor de cabeça ruim mesmo, aquela boa que a gente fala no futebol, né? Quando você tem diferentes atletas para uma mesma posição, o Cuca tem passado dificuldade para ter isso dentro do Atlético hoje em dia, né? Por causa das situações vividas no momento pelo Atlético. Então, o Dudu chega para fortalecer o elenco do Atlético, né? Então ele já está disponível aí para jogar, provavelmente vai enfrentar a equipe do Internacional, fisicamente está muito bem, vinha jogando no Cruzeiro, então ele só manteve aí nesse período que ele está treinando lá no Atlético. Então eu acredito que vai ser um bom nome, que vai ajudar em muito essa equipe do Atlético, porque o Atlético precisa nesse momento de jogadores para dar essa rotatividade maior para a equipe do Galo. Então, como o Atlético não tem o Coelho, eu acredito que o Dudu venha jogar ali pelo lado esquerdo, o Rony aberto pelo lado direito e o Hulk mais centralizado ou flutuando mesmo, né? Então, dando opção para esse time do Atlético que precisa bastante. Hoje eu falei com uma pessoa... Pois não, Só vamos dizer. de curiosidade, tá todo mundo aqui tirando o Rubens do time lá. Calma, porque é o lugar que o Rubens jogou, Não, né? mas lateral, mas o já tá Arana na não lateral, joga. o Arana não joga. O Arana também não joga. O Alonso não pode ser repetido igual foi repetido Não, de contra o maneira Ceará. nenhuma. De maneira nenhuma. O jogo contra o Ceará... caras tão impacientes o com jogo, você, hein? É demais. Não, desculpa, Paulo, falar dessa maneira, mas eu acho que o jogo... Não, eu mereci, amigo. Eu mereci. Beijo. Eu mereci. Dá um beijo. Eu vejo que o jogo contra o Ceará foi uma situação. O Atlético do Cuca precisava buscar pontos. O Atlético vinha numa situação assim de perder jogadores, de ter que criar uma situação para segurar mesmo e conseguir os pontos, que venha o empate ou que venha a vitória. O Atlético precisava voltar do Ceará com pontos. Não tem a tamanha confiança no Caio. Na situação do jogo contra o Ceará, eu acho que foi uma situação de momento, né, Breno? O Atlético precisava compor um time ali para se resguardar, não dar espaço para a equipe do Ceará e tentar buscar uma alternativa para buscar os pontos necessários ali naquele jogo. Então eu acho que foi de ocasião. Circunstancial, de ocasião. O Alonso joga naquela posição, jogou contra o Ceará, mas depois ele... A minha pergunta é só porque defensivamente os amigos concordam que teve um efeito positivo mas pelo o jogo? O maior detalhe pro jogo contra o Internacional é o seguinte, ele não pode tirar o Alonso dele, que ele já não tem o Lianco. Ah, ainda então, tem se ele isso, jogar sim, o sim. Alonso para a esquerda, ele complica a zaga dele. Ele já vai ter dificuldade de conseguir arrumar um zagueiro. Mas pra qual jogar seria o seu ao lado. time? Cara, O que você quer? Pode falar que é Não. Everson. Porque, ó, Breno, eu acho que ele tem duas situações. O resto já está montado. Né? Eu gostaria de colocar o Igor Rabelo. Eu não acredito que ele faça isso. Então eu acho que ele vai de Rômulo. Porque eu não acho que ele também vai colocar o Vitor Canhoto. Dois canhotos. Jogando com o Você Alonso quer Canhoto. colocar o Não Igor acredito. Rabelo, meu? Calma, Peraí. Thiago. Então faz o seguinte, Calma. qual que é a sua opinião? Não, o que Você não quer? respeita a dele. porque Mas a claro dele que eu não é a Você não respeito. O cara respeita quer meter o dele. Igor Rabelo. Mas que O cara quer meter o Igor Rabelo. Mas o Igor Rabelo, o Cuca botou ele pra jogar contra o Ceará, você não viu? Não interessa, cara, irmão. não O cara dá, tá no elenco, cara. tem que rodar. Não dá. Só Então, má assim, vontade se eu com faço- ele e boa vontade com o outro. Pode continuar? Segue, Pode Breno. continuar, por Não, favor, porque se Breno. eu for querer a sua opinião, eu deixo você falar. A minha sou Eu acho melhor. Quando pede o mais Igor fácil. Rabelo, é melhor Você tá fazendo eu passar a gastar vez. minha voz. Passa a vez. É isso aí. Totalmente Se tá desnecessário querendo o Igor fazer Rabelo, isso. passa a vez. Totalmente A desnecessário. minha opinião, como eu gosto do Igor Rabelo, eu gostaria dele Você gosta dele como pessoa ou como jogador? como jogador, porque eu acho que ele foi Deus, muito como jogou a bola na importante. vida, Né? Eu acho que ele é um cara que, fora, ele ajuda muito também no elenco, Pô, liderança. que é Supernani ou jogador de isso é bola? jogador, Mas né? ele tem um Isso é problema, pessoa. Ô, gente, ele não é um jogador. deixa o Breno falar, a voz do cara Breno tá sem acabando, voz, pô. gente. Aí de verdade. Você Aí de também tá verdade, tem que chamar Eu pego o atenção, não. atestado. Ele tem um problema que ele é lento, ok? Isso atrapalha, ok. Mas eu acho que dentro da necessidade, do que tem ali, eu iria com ele, pela experiência e tudo mais, ok? Não, mas eu acho que o Cuca vai pelo Rômulo, por ser um jogador mais novo. E um com pouquinho de vigor mais físico. ritmo. Eu acho que é isso. óbvio. E lá na frente, Óbvio. tem uma vaga. Eu acho que ela é do Dudu.
eu tô com uma grande expectativa em cima do Dudu. Eu acho que ele vai chegar e vai ser um diferencial. Mudou muito. Qualidade ele tem. Monta seu meio campo pra gente Mano, também. isso aí hoje É eu o iria. Rubens na esquerda. Rubens, Patrick, Alan Franco, Scarpa, Dudu, Hulk e Rony. Hulk vai ser titular. O Coelho não claro. volta a tempo? Não, ele já falou isso, uma resposta pro Everton. Você não prestou atenção, irmão. Você tá viajando. Mas eu aí. acho que o Dudu, Quando o Breno fala, quando não tem ele, como quando prestar ele atenção, entrar né? Só nesse time, bobagem. eu tenho uma expectativa por vários fatores aqui. Primeiro, por ele estar vindo do Cruzeiro, ele quer mostrar que ele ainda tem uma utilidade, né? A questão da rivalidade eu acho que pesa muito. A questão da valorização que o Cuca está fazendo com ele, de trazer, de conversar, né? De valorizar o jogador. Ele está sendo preparado. O ambiente do Atlético é um ambiente bem acolhedor para ele, com os outros jogadores que já jogaram com ele. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. Não estou aqui afirmando, tem tudo. E ele vai crescer, agregar. E aí nós vamos ganhar a opção, nossa que eu falo Atlético, né? No banco. Porque você vai tirar alguns jogadores, você falou aí, dessa dor de cabeça que ele vai ter, o Atlético vai ganhar mais opção. Se você tiver que optar por um Rony ficar no banco, ou até o próprio Dudu ficar no banco, gente, é muito diferente Então, do que ele tem Eu só hoje. não começaria com o Dudu. Por conta da questão Mas aí é questão da necessidade. não, entendo. nem com o Entendo. Igor Rabelo. Da Não, a necessidade. questão. Não, Igor Rabelo também não. Por conta da questão de ritmo. Por mais que ele venha treinando esse tempo, eu fui buscar aqui, o último jogo dele foi 24 de abril, cara. Ó, sabe aquele negócio que em terra jogo contra o cego, Palestino quem lá. tem um olho é rei? Não, isso? é. Cara, o Dudu A hoje- necessidade, não, Dudu não hoje é tenho titular. dúvida. Contra o Inter Aliás, se o titular. Cuca pudesse talvez ter usado o Dudu 3, 4 jogos Mas o para Júnior trás, Santos não, ele- então, ele nunca já teria mais. usado. Não tem nada de nunca mais. O Júnior Santos é uma opção de banco que ele ainda tem que Eu tô mostrar muito. surpreso com a benevolência que você tem com o Igor Rabelo e o Júnior Santos que chegou ontem, não. Cara, eu já vi os serviços prestados que o Igor Rabelo fez ao Atlético. O Júnior Santos ainda não viu. Só pra eu entender, porque eu Cara, ele foi, estar vendado na época. ele foi o zagueiro que foi campeão da Copa do Brasil de 2020. Ok, beleza? 21. Em 4 anos, Pois velho. é. Tudo bem, mas você está querendo falar do Uma Júnior criança Santos de do ano 4 anos já tá passado. alfabetizada, Do ano cara. Para passado. com isso. Você discute o Júnior Santos do 4 ano anos. passado. A última vez que ele jogou bola, ele tá O que o Júnior alfabetizado. Santos fez Pelo no amor de Atlético até Deus. agora, pra mim. O Igor Rabelo não tá entregando, Não cara. credencia pra ser titular do Atlético. O Igor, Não, com nem certeza. o Igor Com Rabelo. certeza não. O Igor Rabelo tem 3 anos que não joga bola. Cara, aí é muito questão de confiança de cada um, de entender. Pra um jogo, pra esse jogo, Breno, acho que poderia ser. Cara, eu ele. honestamente. Mas não acredito que o eu Cuca vai fazer. Eu honestamente Tô falando pra fico um jogo. surpreso. Pra um jogo. Fico surpreso. Do Igor com a Rabelo benevol- de titular? Com a Contra o benevolência Inter? do Breno com o Igor Não, Rabelo. minha também. O Romulo joga muito mais Ei, que minha ele. também. E a gente tá vendo isso desde o ano passado. Na função do Igor Rabelo ainda tem um cara que joga mais. Eu não duvido, cara. Não duvido do Ele Cuca. tem estatura, que é importante. Entendeu? Tá a estatura Não duvido dele. do Se Cuca você cara, tiver um meio de escalar campo que Todos os marca. seus elogios a ele, não teve nenhum, que é o jogo. Você falou que ele é bom de grupo, que ele tem estatura, que ele não sei o quê, que ele já Bonito, jogou. bonito. Não tem nunca assim, pô, ele faz uma diferença Acho que ele é um- Aliás, não, eu acho que ele é um aliás, zagueiro pensando bem. técnico. Acho que ele é um zagueiro cara, técnico. Pensando bem. mano. Ei, Não dá. Pensando É o bem, Romulo. não vai ser o Igor Rabelo, não. É o Romulo. Lento, não vai ser. Não, é isso que é a questão. Não vai Por isso ser que eu não. acho que vai ser o Romulo. É o Romulo. Eu acho que vai ser o Romulo. É o Romulo e o Eu Alonso. acho, se eu não estiver enganado, eu acho Você que nunca tá enganado, o Rômulo irmão. tem um pouquinho mais de minutos de tempo nessa Mas muito temporada mais, do que o Rabelo, muito não tem? mais. Eu acho que isso que pode Eu ser. nem que pesquisei, pese. eu tô falando muito Não, mais. é, eu muito- tô falando então vamos da- tomar- eu acho que os por dois favor, têm- Mas eu acho que tem muito vamos mais. tomar cuidado, Tem pouco. Montoya. Eles têm entrado muito pouco, os dois. Né? O Mas próprio o Inter, Romulo o chegou a ser próprio titular em Inter algum tá jogo. jogando com 2 zagueiros canhotos. Agora, não o tá, que não? flopou até então foi o Vitor Hugo, hein, Eu HG? não acho que ele Hein? tenha flopado, O não. flopou até agora ele flopou. O jogo passado ele foi titular. Até agora. Mas eu Foi mal. entendo que nesse Vitor contexto Hugo? não dá pra você foi mal no colocar jogo 2 passado. canhotos, não é viável. Não, não, Mas é jogo um passado, jogador que presta eu atenção. ainda Ele foi mal no espero titular. Ele ajudar foi mal mais o contra o Ceará. Atlético. Presta Mas atenção ele não aqui, foi mal irmão. contra o Ceará, não. Presta atenção. Eu não tenho esse rancor todo para ficar jogando na sua cara os erros que você comete quando você opina. Porque o futebol é volátil e nós, portanto, né, nós temos opiniões que Podem muitas mudar. vezes são Cambiam. voláteis. Elas podem O mudar. escorpião não tem Como é que é, André? rancor, ele tem veneno. Igor Rabelo tem 77 minutos na temporada. O Rômulo tem 240. Ah, é muito mais, tá vendo? Não, é muito mais. Não dá pra comparar. Presta atenção aqui. O Vitor Hugo, pra mim, é mais zagueiro do que o Alonso. Pra mim. Ele gosta do Igor Rabelo. Por que você não critica ele Pra agora? mim, Critica o Thiago ele, gosta ele do falou. Neymar que Eu não acho. consegue Porque jogar. eu analiso as valências, cara. É mais veloz? É melhor na bola aérea? É melhor na bola aérea defensiva e Eu concordo ofensiva? com ele. É. Então critica. Onde ele Então, perde? Bruno Onde ele Cristiano, perde com o fala Alonso? dele, Onde ele fala perde dele. com o Alonso? Na construção. corto mesmo, O Igor. Alonso é um Eu zagueiro que tem mesmo, bom passe. Só.
Mas ele eu tem bom concordo passe. com ele. Só. Não é só. Eu concordo com ele Só. e falo isso Não é desde bom na bola aérea 2021. defensiva. Não é Desde bom na bola aérea 2020. defensiva. Não é um zagueiro rápido. Quando o time tá encaixado, ele Quando vai eu bem. fazia live com Ele é um você, zagueiro de... eu falava isso com você. Falava, na sua não dá, cabeça, o Alonso tinha que ser um não marca 10. ninguém. Não, na minha Na sua, cabeça... eu te conheço, Valu. Não tinha. Valu! Não marca ninguém, Meu gente. querido! Eu te conheço. Fora do ar, você fala uma coisa, que você falou outra. Você já falou comigo, se der a 10, pela elegância do Alonso, nunca falei, Alonso, se der a 10 pra ele, ele joga. Pô, Você eu nunca falou falei isso, que pecado. Mas eu concordo com ele. Você acha um absurdo? Eu não loucura. acho absurdo. Entre o Alonso e o Vitor Hugo, eu prefiro o Vitor Hugo. Eu não acho que o Alonso, como zagueiro, seja a melhor opção para o O Atlético. Vitor Hugo nem ritmo tem. O Alonso está sem ritmo desde 2022. Tudo bem. Quando as coisas estavam bem no Campeonato Mineiro, encaixadas, como disse o Cuca, né? O time estava tenho muita gostoso de ver o tranquilidade time que eu jogar, nunca não é isso, critiquei Breno? elogiando o Alonso. Quem estava lá na zaga Eu ao critico lado o do Alonso quando o Lian Atlético era o foi campeão Alonso. brasileiro. Não, Não, o Não Alonso tem pera, criticava o pera aí. Alonso quando o O Atlético era foi Alonso, campeão naquele brasileiro. time de 21, o Alonso fez uma ótima temporada. O Graças melhor ao zagueiro... Nathan Silva. Nathan Silva. muito Que eu mais critiquei zagueiro. demais, O cara mas é um hoje eu espectro, arrependo. então, né? Eu nunca Hoje eu critiquei, arrependo. eu nunca critiquei o Eu Nathan Silva. arrependo. Aliás, tive a oportunidade de encontrar com ele nas minhas férias, pedir desculpa. Eu falei, cara, eu te critiquei, mas eu estou te pedindo desculpa. Porque a gente erra. Duro é o cara que erra e não pede desculpa. É ou não é? Apesar de eu achar desculpa uma merda, porque os caras te sacaneiam uma vida inteira. Aí lá na frente, os caras, desculpa aí, eu te arrebentei ali, falei mal de Eu você para sacaneei o 10, Breno ontem 15, à noite, 30, não? 20, 40, 50 pessoas. Mas desculpe, irmão. Não, isso aí é igual Eu o não Thiago. desculpo, Thiago não. é O assim. cara que fez mal Não, pra mas mim não uma peço vez, eu desculpa, não Eu desculpo. faço por Thiago é querer. assim, Thiago é Quando eu assim. faço por querer, eu não peço desculpa. Você não é assim. Você não é isso que você está falando. Você desculpa sim. Ô, gente, agora com todo respeito, o Vitor Hugo também, ele pode ter feito um bom jogo contra o Ceará, eu concordo. Mas eu também acho que o Alonso hoje não é o ideal, não é. Se desse uma sequência pro Mas- Vitor Hugo, mas como eu- dão pro não, Alonso, não o Vitor Hugo acredito, entregaria. cara, não acredito. Entregaria. Eu acho que o Alonso... Então cara, critica porque- quem pediu lá. Não, mas eu acho que não foi uma boa escolha. Eu já falei, eu acho que nem tem nenhum subsídio que me prove por que demais que o desse Vitor gordão. Hugo foi contratado. O cara estava encostado gordão? lá. E tudo bem, essa é na conta do Cuca. Se der certo, parabéns pro Cuca. Se der errado, crítica pro Cuca. Ah, não veio emprestado, não tem custo. Oportunidade de mercado do Cuca, ok? Do Cuca. Ele Que vai acertar e vai ele errar conhece também, o né, jogador. Tudo bem, isso tem um peso. Agora, eu, analisando o que eu vejo em campo, ele não me traz confiança. Sabe o que a minha Agora, sensação... só fechar aqui. Mas Agora, não o traz Alonso, confiança, o você pega o Alonso, Igor Rabelo, que o é a Alonso, confiança que a não, gente passa. cara, mas é gosto pessoal, né? O Alonso tá na seleção, né? Só pra lembrar, o Alonso tá na seleção. Paraguai, né, irmão? Ivan Pera Roman- aí, pô. O Ivan Roman também que tá. loucura, Cara, bicho. O Ivan Roman ok? também tá. Também tá. O Alan Primeira Franco vez. também É a tá. primeira tá vez. falando? Então, Seleção eu do acho que a Paraguai questão, você joga. a Você questão joga é aqui essa. no No Paraguai Pelo joga amor de de quê? Deus. Enquanto o No Vitor Paraguai o Hugo Alonso joga de quê? joga de lateral. Ah, desculpa então, irmão. Mas é polivalente. Bom, eu acho só o seguinte, ele tem mais ritmo de jogo, ele já está entrosado. Então, se não contratar na ninguém pro seleção. lugar dele, eu vou com o Alonso. É Alonso e Lian com a zaga, até chegar joga seleção uma do peça de Paraguai. reposição. Mas vai ter a Dentro peça de do elenco- reposição? Dentro do elenco, não acho que tem alguém que pode ser substituto do Alonso, Vai infelizmente. ter a peça de reposição? É o que a gente espera. Não, mas você não tem nenhuma informação? Não, não tem. E essa é a pergunta de 100 milhões de dólares que o Fala, torcedor do Elton. Atlético quer saber. 100 Deixa o milhões de Elton dólares? falar. O Elton quer falar. Não, eu acho... Você está impressionado como você é que o ganha pessoal pra fica falar, brigando né? de Não, bobeira, pois é. Como é que pode? O cara né? sem voz brigando, o cara tá brigando. Vamos lá, primeiro. Para poder falar da minha opinião, tem que brigar aqui. Você. Não, já não dá mais. Primeiro, eu tenho a sensação de que o Vitor Hugo, ele chegou ao Atlético com uma insegurança própria. Todos os jogos que ele entra, eu acho que ele passa uma insegurança. Eu percebo isso, é perceptível. O Vitor Hugo que a gente viu em outras oportunidades, não só no Bahia, no Palmeiras, no América, eu acho que ele era mais impositivo. Ele impunha mais o que ele queria fazer dentro de campo. Hoje eu percebo uma queda na segurança dele. O que ele já demonstrou ser uma das principais qualidades, ele no Atlético, no curto espaço de tempo que ele está aqui, ele demonstra a insegurança. Então isso me preocupa muito, muito no Vitor Hugo. E aí a gente está debatendo aqui zagueiro, e a gente falando que não tem confiança no Igor, que a gente não tem confiança no Roman, que a gente não tem confiança no Alonso, que a gente não tem confiança no Vitor Hugo. E aí, hoje, lá na rádio, eu falei que o Atlético precisa, e urgentemente, de um zagueiro. E aí, o debate nosso foi ampliado para, não, o Atlético precisa, antes de tudo, de 2 volantes. Eu acho que hoje, o Atlético, se ele for ao mercado, ele precisa de um primeiro volante para chegar e ser titular, assumir totalmente, e também de um zagueiro que jogue ao lado do Lian. Então precisa pelo era menos só umas isso. 3 peças, né? 3 peças. 3 peças. Se você precisa de 1, 2, 3 peças, é virtual autopeças. Não tem nem o que discutir. Entendeu? Porque na virtual é fácil. O Atlético está precisando de 3 peças, 4, 18, 50.
fala com a gente.